Fala aí, galera, vamos de mais notícias aqui no canal do Leste, falar um pouquinho sobre o Manuel, trouxe informações sobre ele que passou por uma artroscopia ontem à noite, vou trazer mais detalhes aqui de como que vai ser esse processo de recuperação e também falar um pouquinho sobre esse provável retorno, quando o Manuel deve retornar e voltar a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, ele que vinha sendo um jogador muito importante para a equipe. Também sobre John Kennedy, que ontem deu um show aí nas redes sociais, na verdade no Instagram da namorada dele. Foi praticamente uma entrevista coletiva do John Kennedy no Instagram, ele falou algumas coisas interessantes e tem uma notícia muito boa que o retorno dele pode ser antecipado e se ele estiver regenerado, como o próprio diz, pode ser de fato um grande reforço aí para o Fluminense, visando a sequência da temporada. E tem um jogo importante hoje também do Campeonato Carioca, que pode fazer com que o Fluminense ou mantenha ali a vice-liderança ou caia na tabela de acordo com o resultado, beleza? Deixe seu like aqui, se inscreva no canal do Leste se você não está inscrito aqui ainda. Tô aqui diariamente buscando, apurando, trazendo informações para vocês, informação, opinião, enfim, tudo sobre o dia a dia do Tricolor você encontra aqui no canal do Leste. Eu vou começar falando sobre essa situação do Manuel, que ontem passou por uma artroscopia no joelho direito para corrigir esse problema no menisco do joelho direito. É uma lesão que eu até falei na época em que dei a notícia, semana passada, né, quando eu trouxe aqui a notícia da lesão do Manuel, eu disse que dos males o menor, né? Por que o Manuel optou pela cirurgia? Para evitar que essas dores que ele vinha sentindo, que esse problema no menisco se agravasse e aí ele viesse a ficar fora do time no momento decisivo de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, reta final de temporada. Porque assim, todo mundo, entre aspas, né, mas muita gente não queria que o Manuel operasse agora, devido à importância que ele tem para o time. O técnico Fernando Diniz e outros membros da comissão técnica tentaram convencer o Manuel a operar somente no final do ano, porque ele tem uma saúde de touro, né, um cara que se prepara muito, não é jovem, mas por isso mesmo ele treina demais. Ele se esforça para compensar uma idade que não dá para dizer que é uma idade avançada, até porque não é, mas também não é nenhum garoto. Então assim, ele tem que realmente se preparar e se cuidar bastante, porque é um jogador muito alto, é um jogador pesado, então você tem um desgaste maior, querendo ou não, acaba tendo um desgaste maior. Então o Manuel tem, por si só, além do trabalho no clube, ele tem feito, já desde o final do ano passado, já vinha treinando muito e se preparando. Mas ainda assim, o jogador e o staff dele, todos eles entenderam que seria melhor passar por esse procedimento agora, em que ele vai ter tempo de se recuperar, muito provavelmente até as finais do Campeonato Carioca, né? A tendência é essa recuperação, esse processo de recuperação dura ali em torno de 30 dias, mais ou menos. A expectativa é de que ele possa voltar dentro desse período e aí, claro, vai ser necessário recondicionamento físico, recuperar ritmo de jogo. A gente sabe que isso às vezes leva alguns dias. Então a tendência é de que ele volte a tempo de disputar as finais do Campeonato Carioca, caso, evidentemente, o Fluminense esteja lá. Ele vai ter alguns equipamentos, inclusive, que o próprio adquiriu para acelerar essa recuperação. É um ano muito importante para ele, porque ele vinha sendo um dos principais jogadores da equipe do sistema defensivo, então nem se fala. Para mim, o Manuel é o melhor zagueiro, vinha sendo o melhor zagueiro do Fluminense, jogando mais que o Nino, na minha opinião, sendo muito importante nessa saída de bola ali do Diniz. Por isso, para ele é um desfalque muito importante, é preocupante. Mas, enfim, como eu disse, melhor agora, ele passa por esse processo de recuperação e aí depois volta 100% para entrar ali na Libertadores, que é o mais importante, completamente recuperado. Então é isso, o Manuel já iniciou esse processo de recuperação e em breve, tomara, ele vai estar 100% aí de volta ao Fluminense. Enquanto isso, resta saber se o Fernando Diniz vai insistir com o David Braz ou, quem sabe, o Vitor Mendes vai ganhar uma chance aí, né? Conhecendo, como a gente conhece o Diniz, acho que o David Braz vai ter uma sequência por agora, para desgosto de muitos. Mas enfim, vamos aguardar. O clube agora vai ter o time vai ter um bom período de treinos agora até o dia 25, que é o jogo contra a Portuguesa. É uma espécie de segunda pré-temporada. O Fluminense voltou hoje aos treinos depois de 2 dias de folga. Jogadores
retomaram o trabalho no CT Carlos Castilho, então vai ser a oportunidade que o Diniz terá de arredondar esse time, de intensificar os treinamentos, né? Agora, sem jogo, dá para colocar uma carga maior, e aí o que a gente espera, evidentemente, depois não vai ter mais desculpa, é um Fluminense na sua plena não, porque eu acho que com o passar da temporada você vai atingindo o seu melhor nível físico e técnico, mas em condições bem superiores a deste início do Campeonato Carioca, a tendência pelo menos é essa. E ontem o John Kennedy deu um verdadeiro show lá no Instagram da namorada dele, falando que está regenerado, que agora é um novo homem, que está sentindo saudade do Fluminense, que tem alergia à camisa do Flamengo, que não vestiria a camisa do Flamengo jamais. Foi até engraçado lá os vídeos que a namorada do John Kennedy postou nos stories. Mas o que eu queria falar sobre ele agora é que, bom, em relação ao retorno dele, o próprio presidente Mário Bittencourt já disse que contava com a volta do JK depois do Campeonato Paulista. A intenção era essa. Claro que tudo dependeria do comportamento dele lá. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. E as coisas estão indo muito bem. John Kennedy é o artilheiro do Campeonato Paulista. E o que pode antecipar esse retorno é que a Ferroviária está muito mal no Campeonato Paulista. É a lanterna, na verdade. E está brigando contra o rebaixamento. A fase de classificação do Campeonato Paulista termina no dia 5 de março. Né? A Ferroviária é a lanterna ali do Grupo C, tem apenas 4 pontos em 8 jogos e também está na última posição na classificação geral do campeonato. Então é uma forte candidata aí a ser rebaixada no Campeonato Paulista. Dessa forma, se realmente isso acontecer, a Ferroviária encerra sua participação ali no dia 5 e aí o John Kennedy já poderia voltar a treinar com o Fluminense no CT Carlos Castilho. Não tem motivo, não faz sentido ele continuar na Ferroviária sem competição para disputar. Então esse retorno poderia ser antecipado, bastaria o Fluminense solicitar, obviamente a Ferroviária ela não iria se opor. Ele tem 8 jogos até agora, Ferroviária no Campeonato Paulista, o John Kennedy não, porque ele perdeu 1, estava suspenso, e a Ferroviária só venceu um jogo, empatou 1 e perdeu 6. Então assim, apesar desse momento muito negativo da Ferroviária, o John Kennedy está muito bem, porque é o artilheiro do Campeonato Paulista com 6 gols, lembrando que o Campeonato Paulista que tem Dudu, que tem o Roger Guedes, né, que tem o Yuri Alberto, né, Caleri, o Galopo, inclusive, de São Paulo, que está ali na vice-liderança com 5 gols. Então, assim, é um momento especial para o John Kennedy, porque a gente tem uma expectativa muito grande de que ele possa voltar e ser um jogador importante para o clube. É claro que a gente sabe que ele tem, e ele mesmo admitiu, ele falou, né? Eu que dei alguns moles, não foi o Fluminense, não foram as pessoas que estavam lá. Então a gente sabe que ele teve muitos problemas disciplinares aqui. Voltar para o Rio é uma preocupação, porque ele volta a estar perto aqui de pessoas que, querendo ou não, podem ter alguma influência negativa sobre a vida dele. Mas, enfim, acho que de uma maneira geral, a torcida, muita gente faz vista grossa para isso, porque tem um carinho grande por ele e porque tem uma expectativa muito grande no futebol dele. E ainda mais num time em que os reservas não estão dando contra o recado, o William, Alan, nenhum desses jogadores conseguiram se firmar na equipe. Ou seja, se você perdeu o Cano, ou precisar, se ele estiver mal num jogo, precisar tirá-lo por algum motivo, enfim, não tem um reserva à altura. Nem o John Kennedy é a altura do Cano, evidentemente, mas é um jovem com um talento imenso que a gente sabe e conhece desse negócio de fazer gol. Tá mostrando mais uma vez um time muito ruim que é o da Ferroviária. Tá na lanterna, não é por acaso. Então, assim, caso essa eliminação ela se confirme, que fatalmente vai se confirmar e até o rebaixamento, o John Kennedy volta para o Fluminense depois do dia 5 de março, apesar de ter o restante do mês aí de contrato, que seria até o final do Campeonato Paulista. Enfim, esse contrato pode ser interrompido e o Fluminense vai ter condições de voltar. Tomara que realmente ele tenha colocado a cabeça no lugar, tomara que ele consiga focar somente na carreira agora, no que ele tem que fazer dentro de campo. Se ele conseguir fazer isso, vai ser de fato um reforço sensacional para o Flu na sequência da temporada. E para fechar, um jogo que interessa hoje ao Fluminense pelo Campeonato Carioca, jogo atrasado aí, Flamengo e Volta Redonda. Isso, claro, para quem está assistindo
o vídeo antes da partida, né? Evidentemente, para quem está assistindo depois, descarta, mas para quem está assistindo antes, é um jogo importante porque o Fluminense é o vice-líder, tem 16 pontos, né? Tá ali na segunda posição na Taça Guanabara. O Flamengo tem 2 jogos a menos, tá na terceira posição com 14, e o Volta Redonda é o quarto colocado com 13 pontos. Então, o melhor resultado nessa partida é o empate, né? Porque manteria o Fluminense ali na segunda posição na tabela. O Flamengo iria para 15 pontos, ficaria 1 ponto atrás, e Volta Redonda iria para 14. Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então, de qualquer forma, poderia passar o Fluminense. Mas hoje esse empate, o jogo vai ser no Raulinho de Oliveira, esse empate seria sensacional. O Botafogo, que é o líder, vai enfrentar o Vasco nesta quinta-feira, joga contra o Vasco amanhã, então pode tropeçar, pode empatar com o Vasco. Enfim, há possibilidade depois do Fluminense assumir essa liderança na próxima rodada, mesmo que de maneira provisória, devido a esse jogo a menos que o Flamengo tem. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida aí contra o Volta Redonda, mas é bom ficar de olho, empatezinho hoje seria sensacional. Deixe seu comentário aí, se inscreva aqui no canal, por favor, muito importante, não deixe de dar o seu like, isso ajuda demais aqui, faz com que o YouTube possa atrair, trazer mais tricolores, mais torcedores aqui pro canal do Lessa. Dessa maneira você ajuda a crescer aqui a família Lessa no YouTube. Conto muito com vocês, estamos juntos e mais tarde tem live aqui no canal, hein? A partir das 9 da noite, com a Alexandre Vasconcelos, com Nina Lessa, minha xará de sobrenome, não é minha prima, não é minha irmã, mas é a grande Nina Lessa, e também o Renan Reis, o Laranja Tricolor, beleza? Guardo vocês mais tarde, então pra gente trocar essa ideia, uma live bem descontraída, só mesmo pra gente bater papo e, claro, falar, trazer notícias, informações e falar sobre o Fluminense. Tamo junto, um abraço.